queria contar um pouquinho para vocês da ideia desse novo projeto. Ele chama Autocura, porque o processo que a gente faz de meditação com pintura, ele é um processo de conseguir se entender, né? A cura nada mais é do que um entendimento real. Dentro desse entendimento, a gente muda. Não existe cura sem entendimento. E é por isso que as aulas, elas são tão importantes, porque a gente precisa ter o conhecimento de toda essa estrutura mental, emocional, física e da nossa realidade, para a gente conseguir, através desse entendimento, ter a autoobservação dos nossos próprios padrões comportamentais e dentro dessa estrutura a gente conseguir fazer esse processo de transformação. Então, a cura nada mais é do que o entendimento, e a partir do entendimento do meu próprio padrão comportamental, eu consegui fazer uma ação, uma mudança, uma transformação. Então, a gente não deixa de ser quem a gente vai se transformando, se aprimorando. Então, a cura, a autocura, é esse processo de entendimento de como nós podemos fazer esse processo de autotransformação de absolutamente tudo aquilo que nos incomoda. Então, todo sofrimento, todo desconforto que é gerado na nossa vida é um sinalizador que pode e deve ser transformado. Então, toda vez que a gente se deparar com esses desconfortos, que a gente possa aplicar a técnica de autocura, que é a técnica que a gente vai aprender durante esses próximos 12 meses, que é a técnica que a gente vai ter esse entendimento, toda a compreensão através das aulas que vocês estão fazendo. A gente vai ter a meditação para poder fazer o processo de autoobservação e de sentir, que é o processo de liberação, e a pintura para a gente poder fazer o processo de limpeza, de liberação. E isso é um treino e uma prática para a gente levar para a vida. Então, a gente, durante esse processo que a gente está aqui juntas, a gente vai fazer esse treino, essa prática, né, de pintar, meditar, entender, conversar, trocar, e a partir disso, levar isso para a vida. Então, o interessante aqui é que a gente consiga ter muita clareza que o nome do projeto, ele chama Autocura, porque ele requer esse convite dessa autorresponsabilidade, né? A gente vai ter todas as técnicas, todas as ferramentas, eu vou estar aqui dando todo o suporte necessário para vocês, mas a técnica é de autocura. Então, a disciplina, o comprometimento com todo esse processo, ele é necessário, porque não tem como a gente fazer tudo sozinho. Então, eu queria, antes da gente começar a nossa aula, o nosso primeiro mês, que é o mês que vai começar, que está começando hoje, a gente vai falar sobre o tema de propósito. Quando eu criei esse curso, eu criei ele pensando muito no propósito de transição de carreira, que é algo que muitas pessoas me procuram para falar e para fazer. Mas é interessante porque eu tive uma experiência muito rica há umas 2 semanas atrás. Eu também, né, agora deixei tudo para vir morar fora e tô passando por esse luto também, obviamente, de outro lugar, mas um luto de deixar tudo para trás. E eu fui para um centro Hare Krishna, curiosamente, caí aleatório, era uma aula de meditação, de repente eu descobri que era um centro Hare Krishna, de repente tinha um Swami lá, que é um nível alto de pessoas do Hare Krishna, um mestre, né, espiritual, e eu caí lá totalmente de paraquedas, e tinha um livro do Bhagavad Gita em português que eu ganhei, ele me deu de presente, e então esse livro eu comecei a ler, ele me deu 2 livros, um que falava sobre o propósito da vida, e ele me deu o livro do Bhagavad Gita, que é o livro que são os ensinamentos, né, hinduístas, e dentro desse livro fala muito sobre o propósito, sobre a morte, né, e muito interessante como ele vem me amparando muito nesse momento, mas como eu sinto que ele veio também para complementar a nossa aula, para complementar o tema do propósito. Então ele fala basicamente sobre o propósito da vida e ele fala sobre o encontro com a felicidade. Então eu preparei toda uma aula hoje para falar sobre o propósito. Mas eu sinto mais da gente falar um pouquinho sobre como eu interpretei tudo que estava escrito lá dentro do Bhagavad Gita, porque eu acho que ele fala do propósito de uma maneira muito pura e muito linda. Ele fala muito, a palavra propósito, ela tem uma conexão direta com uma intenção, né? Tudo que a gente faz, a gente tem uma intenção.
E a intenção, ela ocorre junto com uma ação. Então, eu posso fazer algo de propósito para machucar alguém, ou eu posso fazer algo com um propósito, né? E normalmente, quando a gente fala que a gente faz algo com um propósito, a gente coloca uma intenção benevolente, uma intenção mais altruísta, mais elevada do que quando a gente faz de propósito. Então, a palavra propósito, ela nada mais é do que uma conexão, uma ponte entre o aqui e o agora e aonde eu estou querendo chegar. Então, essa conexão de propósito, ela está correlacionada à minha intenção no momento presente. E esse propósito, ele sempre vai estar conectado com algo interno meu, com um sentimento, com aquilo que eu estou sentindo e emanando nesse momento presente. Então, quando a gente fala de propósito, a gente tende a ter um olhar muito materialista, um propósito financeiro, um propósito de ser feliz, um propósito de ter prazeres, né? E quando a gente entende isso, a gente entende que esses prazeres, eles são todos momentâneos. Todos os prazeres do mundo material, que são os prazeres de compras, de comida, de drogas, prazeres dopamínicos, né, que a gente tende hoje a ficar no Instagram muito tempo, a comida, todos esses prazeres imediatos, eles trazem pra gente picos de prazer, e tudo pela lei da polaridade que sobe para um pico de prazer, automaticamente vai ter que descer para um pico de desprazer. Então, o que a gente entende é que quando a gente está falando de propósito, a gente está falando de uma ponte entre o aqui e agora e o futuro. Essa ponte entre aqui e agora e o futuro, ela está sendo construída no aqui e no agora. Então, se a gente focar no aqui e no agora, a gente precisa estar em autoobservação para perceber o que a gente está fazendo desse aqui e desse agora. Por quê? Porque o mundo material, ele é um mundo em que a gente é palpável, é visível, é aquilo que a gente está vendo o tempo todo. E a gente está enredado. O que é estar enredado? É estar preso nesse ciclo vicioso de dor e sofrimento. Esse ciclo de vicioso de vício e sofrimento, qual é? É aquilo que a gente está o tempo inteiro. Então, eu tô aqui, me deu uma ansiedade, eu como, depois que eu comi, me deu uma ansiedade, eu vou para o Instagram, depois me deu uma certa ansiedade, eu vou para um álcool, enfim, eu vou criando mecanismos de defesa de estar no momento presente sempre em fugas, né? Quando eu tô nessas fugas, o que acontece? Eu vou para a fuga, eu como, aquilo me dá um pico de prazer. Logo que esse pico de prazer passa, eu vou para um pico de desprazer que vai me fazer me jogar de novo diretamente para um novo vício, uma outra necessidade de preenchimento daquele espaço. Para quê? Para não lidar com a dor, para não lidar com o sofrimento. Então, quando a gente fala desse propósito no nível material, que é o propósito de só ganhar dinheiro, de ter status, fama, enfim, qualquer propósito que seja puramente material, a gente está falando de uma faixa e uma vibração frequencial muito baixa, muito densa. E essa faixa frequencial, ela está no universo das ilusões. É a faixa frequencial em que a gente está preso. A gente não tem uma visão ampla do universo espiritual e de algo maior que gerencia essa faixa. Então a gente está preso nesse ciclo sansárico. O que é o ciclo sansárico? A roda automática. Então a gente fica somente nessa faixa vibracional. Quando a gente fala de um propósito a nível espiritual, a gente entende que o único propósito que existe é se conhecer e aprender a amar. O único propósito que existe é realmente ter essa conexão com esse algo maior. É conseguir descobrir o algo maior que habita em nós. E mais do que isso, conseguir se conectar com esse amor e entregar para o mundo. Servir. Então, se tem uma única coisa que te tira desse automático e dessa roda de vícios e repetição, é o serviço. Não existe nada que possa te tirar desse espaço que não seja servir. E servir nada mais é do que entregar para o mundo o resultado da sua própria cura. Então, todos nós, seres humanos, somos seres que viemos aqui para sofrer, invariavelmente.
Mas esse sofrimento, essa dor, essa angústia que nós vivemos e vamos seguir vivendo para o resto das nossas vidas, porque o tempo todo a gente tem uma fila de karmas para serem resolvidos. Então, o tempo todo vão surgir novas experiências que vão nos desafiar para que a gente entre em contato com essa luz. Então, a mudança de chave do propósito, o ponto principal que eu quero que vocês fiquem nessa aula é para que a gente possa se conectar efetivamente com o nosso propósito, a gente precisa entender um propósito maior, o propósito do amor e o propósito do autoconhecimento e do encontro com essa luz. Para a gente conseguir gerar esse encontro com essa luz, a única maneira de fazer isso é fazendo o processo de sair dessa zona material por lapsos de segundo, porque nós somos tão humanos e tão densos como condição humana que a gente está preso nessa roda de vícios. O que nos mantém no planeta Terra é o vício. Nós somos viciados em raiva, em sofrimento, em tristeza, em angústia, né? Para além dos vícios que a gente já conhece, que são os outros vícios materiais. Então, o nosso ser como humano, como condição humana, é um ser viciado. É um ser dependente de outras substâncias para amenizar as dores dessa alma. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que o nosso único propósito no hoje, no aqui e no agora, é fazendo o processo de liberação desse sofrimento. E para fazer o processo de liberação desse sofrimento, a gente vai precisar fazer o quê? Sentir. A gente vai entender que a gente só consegue fazer um processo de limpeza e liberação quando a gente sente. Então, o que acontece? Por falta de conhecimento do universo espiritual, no Ocidente principalmente, a gente foi conectando o sofrimento e a dor como algo para ser amenizado a partir de outras substâncias, né? De outras ferramentas que façam com que a gente siga empurrando para baixo do tapete. E desse empurrar para baixo do tapete, a gente continue vivendo a vida nessa faixa vibracional mais densa, sem olhar para o que de fato precisa ser olhado. Então, quando a gente fala de propósito, a gente fala de um propósito de bondade, a gente fala de um propósito de serviço e a gente fala de um propósito de austeridade, de entender a nossa necessidade de entrega para o mundo. Mas isso eu quero falar nas próximas aulas, porque a gente já estaria entrando num outro tema que eu quero falar com mais profundidade. O que eu queria trazer hoje aqui para vocês, principalmente, é a questão do propósito. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que todas as nossas dores, elas vão precisar de acolhimento, de amor, porque é somente quando a gente realmente sente que a gente entende. Por quê? Porque a emoção traz para a gente uma informação preciosa de onde estão as nossas distorções, de onde estão as nossas limitações. E dentro desse processo, a gente vai ser jogadas e obrigadas a ir para o processo de transformação. O que é o processo de transformação? O processo de transformação é o processo de cura, que a gente falou lá no começo. É o processo de ter um entendimento total do porquê que aquilo aconteceu comigo. E enquanto a gente está nesse ciclo e nessa roda do porquê isso aconteceu comigo, o que acontece? A gente vai ter o entendimento. Nesse entendimento, eu tenho a cura. Na cura, nessa cura que eu faço, ela é o meu potencial devocional. Ela é o meu potencial de entrega para o mundo. Então, o meu servir sempre nasce do meu próprio processo de cura. Então, para eu encontrar a verdadeira felicidade, que me coloca nesse espaço alinhado com algo maior, eu entendo que esse algo maior, ele está conectado com uma felicidade real, sem altos e baixos, que é onde a gente conhece a verdadeira paz, o verdadeiro preenchimento espiritual. Então, no mundo material, nada nos preenche de uma maneira linear. Tudo nos preenche com altos e baixos. E isso gera para a gente desequilíbrio emocional. Por que estamos sempre em desequilíbrio emocional?
Porque a gente está nos picos do prazer e nos picos do desprazer constantemente. Quando a gente consegue acessar o espaço de presença, a gente vai conseguindo fazer com que esses picos sejam um pouquinho menos intensos. E o que é mais importante a gente falar é, tudo isso que a gente está falando sobre a teoria. A gente está falando sobre esse espaço de entendimento, que é crucial para que a gente chegue na vida. Mas tudo que está no campo do entendimento, do mental, ele tem um tempo, às vezes precioso e lento, para sair do mental, para ir para o emocional, para ir para as nossas ações e para, por último, chegar na nossa realidade. E por que eu estou falando isso? Porque entender isso é essencial para a gente fazer o nosso processo. A gente vai ter um mês para trabalhar o propósito. Durante um mês, durante 4 aulas, a gente vai falar sobre o propósito, a gente vai meditar sobre o propósito, a gente vai tentar sobre o propósito. Mas antes da gente fazer tudo isso, eu queria trazer esse conhecimento para vocês. Por quê? Porque o nosso passo agora, o nosso primeiro passo, acho que a gente vai trabalhar muito luto aqui, né? A gente vai trabalhar esse espaço de vivenciar essa dor e de se permitir sentir essa dor. Porque não existe como a gente chegar no propósito sem fazer o processo da autocura. E o processo da autocura é um processo de autoamor, de autoacolhimento. É um processo de conseguir olhar para si com essa amorosidade, com esse carinho, com essa verdade dentro do nosso sentir. Porque o que acontece? Quando a gente vive um luto, é muito normal a gente querer passar esse luto logo, passar esse desconforto logo, querer fingir que nada está acontecendo, querer passar por cima de todas essas emoções, e a gente vai fingindo que nada está acontecendo, buscando essas fugas para a gente não lidar com essa dor. E o que vai acontecer é que a gente vai buscar essas fugas, e isso é muito importante a gente ter clareza. Por quê? Porque se a gente achar que a gente vai conseguir fazer esse processo sem as fugas, a gente vai aumentar essas fugas, porque a gente vai sentir culpa, a gente vai se sentir impotente e incapaz. Então isso é muito importante da gente ter clareza, porque somos humanos e estamos nesse processo de aprendizado, e o processo de aprendizado é o processo de autoacolhimento. Então a gente precisa ter a clareza do que é o propósito, mas também a clareza de onde estamos e o que estamos vivendo como condição humana, todos os seres humanos. E para isso a gente precisa ter clareza de que a gente vai em busca desses vícios, né? E a gente vai ter que olhar para eles com amorosidade e com carinho. Olhar para essa dor com amorosidade e com carinho. Olhar para nós com amorosidade e com carinho. E quando a gente faz isso, a gente vê que automaticamente as necessidades dos vícios diminuem. Porque, na verdade, o vício é um amortecedor para essa falta de autoacolhimento e autocarinho que a gente não consegue se dar muitas vezes. Então, o trabalho que a gente vai fazer hoje, esse mês com o propósito, vai ser um trabalho de conseguir trazer esse autoamor e esse autocarinho. Então, o único propósito que a gente vai ter nesse mês vai ser esse autoacolhimento das nossas dores. Vai ser esse processo de aceitação.